Olá, queridas irmãs e queridos irmãos, uma vez mais estamos aqui pela graça de Deus, gratos a Deus pelas suas bênçãos e gratos também por esta nova oportunidade que nos dá de podermos estar juntos uma vez mais para rever a lição da Escola Sabatina desta semana. Sem dúvida que nos sentimos abençoados e privilegiados por esta oportunidade de estar convosco, que nos escutam, que mandam mensagens, sejam elas presenciais ou até por mensagens escritas, e nós agradecemos muito o vosso carinho, o vosso feedback, e com certeza não queremos esquecer ninguém, e particularmente hoje iremos realçar alguém que teve muito gosto em referir, que para além de todos os outros países que nós havíamos referido, que a nossa querida Ana Maria Furtado, que nos está a escutar também de Cabo Verde. É verdade, seja muito bem-vinda também, querida irmã, e obrigada pelo carinho, também pelo abraço enviado, e continuamos aqui na graça de Deus e pedimos ao Senhor, inspirados por Ele, para que a sua palavra seja cada vez mais conhecida e, em consequência, nós possamos preparar-nos para a breve volta de Jesus. Vamos então iniciar este estudo, mais uma vez. Saudamos também os amigos ouvintes da Rádio Tranquilidade que nos escutam. É sempre um prazer poder estar convosco e que o Senhor também vos possa abençoar. Nós vamos iniciar com uma oração. Marido, vou fazer a oração, está bem? Depois terminarás com uma prece também. Vamos orar então todos juntos. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, agradecemos-te por todas as bênçãos que tens concedido à nossa vida. Agradecemos-te porque renovas a cada manhã o dom que é a nossa vida, as tuas misericórdias também, e agradecemos-te, Senhor, acima de tudo, pelo conhecimento que vais trazendo através da tua palavra, Senhor. Sentimos-nos afortunados, sentimos-nos abençoados, sentimos, Senhor, que verdadeiramente nos tempos que correm é um privilégio, é uma graça, Senhor, nós conhecermos a tua palavra e todos os ensinamentos que nela encontramos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui pedindo, eu e o meu marido, Senhor, para verdadeiramente nos inspirares, ser o teu Santo Espírito a conduzir os nossos pensamentos, as nossas palavras e também o coração e a mente daqueles queridos que tomam tempo para estarem connosco, também revendo a lição da Escola Sabatina juntos. Amém. Fica connosco, Senhor, que o teu Santo Espírito nos assista e que possa ser um prazer, mais uma vez, estar na tua presença a falar da tua palavra. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, mais uma semana, esta semana Fundamentos para a Profecia. Nós vamos ver esta semana, particularmente, vamos avançar no estudo particular da visão da sala do trono de Deus. E aqui nós encontramos realmente ensinamentos muito interessantes, bastante particulares. E esta questão da raça humana se ter relacionado ou se relacionar com um Deus Santo e como é que o sacrifício de Cristo acaba por nos restaurar para nos aproximar exatamente de Deus. Nós vamos começar, portanto, falando e podemos já entrar na lição de segunda-feira, de domingo, que nos vai falar de uma experiência maravilhosa que a maior parte de nós com certeza já conhece, mas se houver alguém connosco que ainda não tenha ouvido falar, vai ver que é uma grande bênção esta revelação que encontramos no livro de Isaías, e vamos ler esta passagem. Isaías, ou seja, o encontro que o profeta tem com Deus, não é? Nessa sala do trono de Deus. Então vamos aqui a Isaías capítulo 6, e marido, se puderes ler os versículos 6 a 8, está bem? E depois irmos comentando. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante que o autor, ao iniciar a lição deste dia, ele diz que uma igreja há uns anos atrás decidiu poder renovar e restaurar lá uma sala que tinham, e uma sala já bastante antiga, e pensaram que uma das primeiras coisas a fazer seria instalar luzes
visto que as que estavam lá já estavam antigas e avariadas. E eles acreditavam que só o facto de colocarem ali as luzes já iria dar um toque diferente e a coisa já ficaria muito melhor. Qual a surpresa de, ao instalarem exatamente essas luzes novas, acabaram por perceberem que ainda ficou pior. E porquê? Porque essas luzes acabaram por realçar ainda mais as deficiências e, portanto, as falhas que tinha exatamente aquela sala que eles queriam restaurar. E é verdade, marido, que muitas das vezes o facto de o Senhor Jesus querer chegar à nossa vida e o facto de Ele ser a luz do mundo, sem dúvida que o seu objetivo na nossa vida, e quando isso acontece, termos um encontro com Jesus, também essa luz irradiando e incidindo sobre a nossa própria vida, vai realçar e vai chamar a atenção sobre aqueles aspectos que não estão muito bem na nossa vida. E foi exatamente este temor, em consequência, que Isaías acaba por viver na presença de Deus, porque na presença de Deus nós somos como que estando num espelho, não é? Que acaba por demonstrar e acaba por nos notificar qual é a nossa condição, qual é o nosso estado e o que é que nós precisamos. E este temor que Isaías sente é resultado exatamente da sua consciencialização do seu estado na presença de Deus, que ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Queres desenvolver esta ideia, marido? Sim, tu já tocaste no essencial, mas só reforçar que quando há realmente um encontro, e Isaías foi certamente um profeta muito privilegiado porque pôde ver Deus no seu próprio trono, claro, viu em visão, como é óbvio, não é? Não foi, Isaías não foi até ao céu, não foi lá presencialmente, não é? Foi em visão, mas bastou essa visão para que Isaías, ao se confrontar com Deus e com a presença de Deus, pudesse sentir que ele, afinal de contas, era um autêntico miserável. E essa é certamente a experiência que cada um de nós vive quando nós temos um encontro. Enfim, não é necessário ter através de uma visão, como Isaías teve, mas quando nós temos encontros com o Senhor, nós obviamente nos sentimos mal, pelo menos num primeiro tempo, não é? Porque nós nos confrontamos com a total santidade e a total perfeição de caráter de Deus, não é? Agora, o que nos ajuda a compensar esse mau sentimento é precisamente a graça do Senhor, que se manifesta para connosco, assim como se manifestou para com o profeta Isaías, não é? E reparem, há pouco eu li os versículos 6 a 8, mas aqui no versículo 5 diz: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pergunto, esta é a realidade em que nós nos encontramos hoje, sim ou não? Claro que sim. Seremos pessoas, homens e mulheres de lábios impuros? Oh, era bom que não fôssemos, mas somos. Esta é a realidade. Será que habitamos no meio de um povo de impuros lábios? Também. Portanto, estão a ver, as condições nas quais nós nos encontramos hoje não diferem em nada das condições em que o profeta Isaías se encontrava. E ele agora diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, não é? E é então, na sequência deste sentimento de indignidade que o profeta Isaías sentiu, que agora então vem a resposta dizendo: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, tal boca impura, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabes, mulher, aqui uma outra lição muito importante que nós retiramos aqui desta experiência que o profeta Isaías viveu é o seguinte: só estamos habilitados a ir em nome do Senhor, proclamando a verdade divina a outros, depois de nós próprios termos sido purificados. Não há outra forma. Aliás, nós podemos, na nossa força, ir, mas obviamente que não teremos o sucesso para a causa de Deus da mesma forma como se tivéssemos sido primeiramente tocados pela influência divina. Então que ninguém se iluda que nós sozinhos, pela nossa força, pela nossa coragem, pela nossa sabedoria, nós não conseguimos fazer um trabalho eficaz. Nós temos que ir à presença de Deus
e então permitir que essa mesma presença de Deus nos purifique. Então sim, então aí é que estaremos habilitados a ir e a comunicar Cristo e as suas verdades a outros. É interessante e é uma bênção nós percebermos que o facto de Deus permitir que nós tomemos consciência da nossa condição não é para nos humilhar e deixarmos nessa condição miserável. É verdade que na presença de Deus é inevitável a consciência das nossas falhas, assim como Isaías entendeu, portanto, ai de mim que estou perdido, não é? Portanto, ele teve plena consciência da sua condição humana, sem a graça de Deus, portanto, ele estava a olhar para a sua condição humana sem a graça de Deus, mas exatamente ao grito, ao apelo do profeta, o Senhor toma logo providências para aliviar esta condenação que o pecado nos traz. E, portanto, esta forma de Deus nos chamar a atenção na nossa vida não é para nos deixar na vida em que estamos e, portanto, e condenados na própria vida, apontando para nós o dedo e recriminando-nos da nossa situação, mas aqui vemos a graça do Senhor quando realmente ele voa, ou seja, o anjo voa no sentido de velocidade, porque mal nós confessemos o nosso pecado e reconheçamos as nossas falhas, o Senhor prontamente traz a solução. O Senhor não se atrasa para nos libertar, o Senhor não tem prazer em que nós sintamos o peso do pecado sobre a nossa vida, e então ele diz que voou e toca os lábios, e é logo a mensagem extraordinária: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E eu imagino o contraste destas duas emoções e sentimentos que o profeta aqui está a ter. Se por um lado está angustiado, ai que vou morrer, não é? Vou perecer, e depois sentir esta libertação, este alívio da parte do Senhor, que levanta dele todo esse peso e a condenação que o pecado tem na sua vida. E depois, como tu disseste e muito bem, a reação natural que nós temos quando recebemos as bênçãos de Deus, a resposta natural que vem de um coração grato a Deus, quando sente na sua vida esse perdão, essa graça, manifesta na vida, na sua vida própria, é que nós não podemos ficar quietos. E é esta interpelação que o Senhor faz logo: quem é que eu hei de enviar? Quem é que há de ir por mim? Com certeza que o profeta disponibiliza-se logo. E disponibiliza-se porquê? Porque tem uma história para contar de graça, tem uma história para contar de livramento, tem uma história para contar de ter sido tão abençoado que os seus lábios agora, outrora impuros, não se podem calar para pronunciar essas bênçãos de Deus. E é esta glória, no fundo, e este chamado que o Senhor faz a cada um de nós. E repara, é interessante, quando eu estava a rever a lição, quando o Senhor diz estas palavras: quem é que há de ir por nós? Parece que o Senhor está ali carente, está-se não é a submeter, mas é a tentar interpelar um coração humano a que aceite um convite divino, que quando nós experimentamos na nossa vida é a melhor coisa que nos poderia ter acontecido. E porquê que muitas das vezes nós resistimos, nós muitas das vezes temos outros planos, outras direções na nossa vida, outras experiências, quando a maior de todas que podemos viver é esta salvação em Cristo Jesus. Tínhamos uma vida passada, temos na presença de Deus consciência das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas temos esta experiência abençoada de que o Senhor dela nos livra, o Senhor dela nos limpa dessas imperfeições e torna-nos um novo homem e uma nova mulher, impulsionados e motivados para irmos em nome do Senhor. E isto é uma grande bênção. É uma grande bênção, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, mas a lição desta semana, portanto, não se resume aqui à experiência que Isaías viveu na presença de Deus, repito, através de uma visão, mas fala-nos do próprio trono de Deus, e esse trono de Deus é rodeado de querubins. Exato. Já agora, eu tenho aqui uma nota já há bastante tempo aqui na minha Bíblia, que fala na diferença entre, reparem, nós encontramos na Bíblia a palavra anjos, nós encontramos a palavra querubins
encontramos também a palavra serafins. Qual é a diferença? Pois bem, entre os querumbins e os serafins existe uma diferença, e essa diferença eu gostaria de chamar aqui a vossa atenção precisamente para ela. Por exemplo, ao passo que portanto, os querumbins e os serafins, podemos afirmar, e isso sem medo de errar, são seres angélicos, portanto, são anjos. Porquê que uns são chamados de querumbins, outros de serafins? Pois bem, certamente porque ocuparão posições ou exercerão funções diferentes, não é? Mas os querumbins são seres angélicos que possuem 4 asas. Por exemplo, em Ezequiel no capítulo 10, que é uma passagem, aliás, que nós iremos também analisar, mas posso já apresentar esta diferença. Portanto, em Ezequiel capítulo 10 e versículos 19 a 21, diz assim: E os querumbins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então, estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querumbins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. Ok? Já agora, esta experiência aqui descrita em Ezequiel 10 descreve quando Deus se retira definitivamente do primeiro templo, daquele templo que foi conhecido ou ficou conhecido na história como o Templo de Salomão, ok? E foi a retirada dessa presença divina que permitiu que Nabucodonosor pudesse ir anos mais tarde ao templo e tomar os objetos sagrados que estavam nesse mesmo templo e levá-los para a Babilónia, ok? Então, aqui esta descrição que Ezequiel viu em visão mostra como que Deus a ser, entre aspas, carregado, por querumbins, ou seja, os querumbins é que levam, portanto, a presença de Deus, portanto, para fora do templo, porque diz aqui, portanto, no versículo 20, estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel. Estavam debaixo é porque estavam como que a carregar, ok? Muito bem, então diz aqui que tem 4 asas. Ao passo que no texto, por exemplo, de Isaías 6, mas agora vamos ler os versículos 1 a 3, Isaías 6, 1 a 3. Podes ler, mulher, Isaías capítulo 6 e versículos 1 a 3, o que é que lá diz? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Muito bem. É a 3, sim. É 1 a 3, sim. Então, repara, no início do versículo 2 fala dos serafins e diz que cada um tinha 6 asas, ao passo que os querumbins, como já vimos, têm 4 asas. Mas, em Apocalipse 4, que é outra passagem, portanto, que faz parte do estudo da lição desta semana, em Apocalipse 4, nós temos aí a descrição de animais viventes, ok? E, embora todo o capítulo faça parte do nosso estudo esta semana, eu agora vou-me concentrar apenas no versículo 8, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: E o primeiro animal era semelhante a um leão, ok? Já vamos depois descodificar isto. E o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si, quantas asas? 6 asas. E agora reparem e prestem atenção à semelhança com o que vimos há bocadinho em Isaías 6, 1 a 3. Diz assim: E por dentro estavam cheios de olhos, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então reparem, nestes versículos, repito, é Apocalipse 4, 7 e 8, temos aqui uma descrição de animais e que dizem que têm, portanto, a aparência de um leão, de um bezerro, de um homem, de uma águia, e depois diz aqui que eles têm 6 asas e que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Bom, primeiro ponto, animais não falam,
ok? Então, certamente que não são animais no sentido literal, ok? E quando nós comparamos estes dois textos de Apocalipse 4, 7 e 8 com Ezequiel capítulo 1, 10, Ezequiel 1, 10, ok? E lá em Ezequiel 1, 10 fala exatamente destas aparências, diz assim, no versículo, eu vou ler primeiro o versículo 6, diz assim, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Já vimos que são os querubins, têm 4 asas. E depois, mais à frente, no versículo 10, diz assim, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e à mão direita todos os 4 tinham um rosto de leão, e à mão esquerda todos os 4 tinham um rosto de boi. Boi ou bezerro é idêntico, o bezerro é um boi, enfim, mais jovem, e também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, ou seja, no total 4 asas. Então, estes animais que são descritos em Apocalipse 4, então, são animais ou são querubins? Claramente, pela similitude das descrições, nós chegamos à conclusão que os animais mencionados em Apocalipse 4 são os tais querubins mencionados em Ezequiel 1, ok? Mas, quando nós fazemos uma comparação entre aquilo que eles dizem, por exemplo, em Isaías 6, que é o texto que nós também já lemos, nós vemos que estes serafins aqui mencionados, o que é que eles dizem? Portanto, no versículo 7. No versículo 7, exatamente, diz assim, e com ela tocou a minha boca, peço desculpa, é o versículo 3, diz assim, o 2 diz, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o que é que dizem os animais lá em Apocalipse 4, 8? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso. Então o que é que nós podemos concluir? Que estes animais são seres angélicos. Há características que os identificam com os querubins, nomeadamente as asas, mas o facto de dizerem a mesma coisa, comparando Apocalipse 4 com Isaías 6, faz crer que são serafins. Claro, nós podíamos, se quiséssemos ser, enfim, mais detalhados, então, mas são querubins ou são serafins? Pouco importa, são seres angélicos. E esta é, portanto, a resposta definitiva que nós podemos dar. Então, comparando estas 3 passagens, repito, de Isaías 6, de Ezequiel 1 e de Apocalipse 4, nós chegamos à conclusão que estes seres angélicos têm, então, aparências de animais, até os 4 têm as mesmas aparências. E a pergunta que poderá surgir na mente de alguém é, mas porquê estas aparências? Bom, em primeiro lugar, a aparência de um homem, porque o homem é a coroa da criação divina, não é? Por outro lado, o rosto de leão, porque o leão é conhecido ainda hoje como sendo o rei da selva e, portanto, é um animal que mostra força e poder e grandeza. O boi é dos animais domésticos o mais forte, o mais corpulento, o mais poderoso. E a águia é considerada a rainha dos céus. Então, os anjos têm estas características certamente para indicar poder, grandeza, força, magnitude. Isto é o que alguns já chegaram à conclusão. Agora, não podemos pretender que esgotamos o significado destas imagens, mas creio que pelo menos estamos no bom caminho para compreender que o que estas imagens significam é isso mesmo. Okay. E acima de tudo, o objetivo com que o Senhor criou os anjos, independentemente das suas formas, das suas funções, não é? Do trabalho que eles tenham cada um deles, o objetivo de todos esses seres criados é a glória de Deus, ou seja, é honrar o Senhor, é servir a Deus. A sua alegria portanto, a alegria destes seres criados é servir o Senhor, aquele que os criou, aquele que os trouxe à existência. E repara, numa comparação, nós poderemos dizer, assim como os anjos alegremente servem a Deus e encontram a sua realização pessoal nesse serviço ao Senhor, também é o mesmo convite que o Senhor acaba por fazer ao ser humano. Por isso é que Deus está a dizer a quem é que eu enviarei. E é como Ellen White diz, Deus poderia já ter evangelizado todo o mundo,
Deus já poderia ter enviado os seus próprios anjos para fazer toda a obra, não é? De proclamação, de preparação ao mundo de que Cristo está para voltar. Mas de forma a que, como ela diz, desenvolvamos um caráter semelhante ao de Jesus, também Deus nos interpela para nós nos envolvermos nesta missão e neste ministério de podermos ir e de proclamar exatamente a palavra do Senhor. Aqui na lição de segunda-feira, logo no início, está a falar sobre esta questão dos querubins. Tu adiantaste na lição de terça-feira e já está adiantado, portanto, essa explicação. E é interessante que aqui, na lição de segunda-feira, vai recordar aquilo que aconteceu quando o ser humano pecou e em que eles foram expulsos exatamente do Éden, e o Senhor colocou ali à entrada do Éden, como diz aqui, às portas do Éden. Em Gênesis 3:24. Exatamente. Aí na lição diz Gênesis... Gênesis 3:21 a 24. Aí na lição de segunda fala, portanto, em Gênesis 3:22, depois da pergunta, mas não é 22, é 24. Depois da pergunta, qual pergunta? Diz assim: embora os querubins tivessem certamente a responsabilidade de impedir os pecadores de acederem à árvore da vida, Gênesis 3:22. Mas talvez o Gênesis 3:22 se refira mais, portanto, à árvore da vida, mas os querubins são mencionados no versículo 24, que é o último versículo do capítulo 3 de Gênesis, ok? Exato. Quando diz aqui 22, então o Senhor disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Portanto, era a questão deste perigo de o pecado depois ficar para toda a eternidade. O Senhor Deus, por isso, lançou-o fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E é interessante notar que os primeiros tempos, não é? Até que o jardim do Éden é novamente tomado por Deus, durante vários tempo ele esteve sobre esta terra, manteve-se sobre a terra, mas bloqueado e fechado exatamente por estes querubins e por uma espada flamejante que impedia que o ser humano agora caído pudesse, portanto, tomar da árvore, não é? Como diz aqui, do conhecimento do bem e do mal. Já agora, mulher, se me permites, eu vou aqui introduzir, a lição não fala disto, mas eu vou introduzir este detalhe, que eu acho que é um detalhe muito interessante, tanto mais que quando nós lemos o Salmo 8, versículos 4 e 5, lemos o seguinte. Eu vou começar por este texto, portanto, Salmo 8, versículos 4 e 5, diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então aqui o versículo 5 diz, pelo menos aqui nesta versão minha diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Ora, nós sabemos através de uma declaração de Ellen White que, portanto, os seres humanos foram criados, portanto, em Adão e Eva. Adão teria mais ou menos a altura de aproximadamente 4 metros, ok? Isto porque ela diz exatamente que teria mais ou menos o dobro, ou um pouco mais do dobro da estatura mediana dos homens de hoje, ok? E assim, fazendo assim por alta a estatura mediana, portanto, vamos colocar mais ou menos ali 1,80 m, estou a falar a média, não é? Portanto, 1,70 m, 1,80 m, portanto, 1,80 m dá 3,60 m ou dobro, se é mais, portanto, provavelmente a altura de Adão aproximar-se-ia dos 4 metros. E agora, há um detalhe muito interessante em 1 de Reis, no capítulo 6, ok? E nos versículos 23 e 24, isto é, portanto, os querubins que existiam no lugar santíssimo por cima da arca, isto já não no santuário, mas no templo de Salomão, ok? Porque este capítulo 6 começa com o título Salomão edifica o templo, e aqui, portanto, em 1 de Reis 6 e nos versículos 23 e 24 diz assim: e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. Ora bem,
quando nós vamos ver, portanto aqui, cada um dos dois querubins da altura de 10 côvados. Ora, 10 côvados é 4,45 m. Ora, 4,45 m é uma altura significativa, não é? E a pergunta que eu faço, não tenho necessariamente a resposta para esta pergunta, é: será que, por inspiração divina, Salomão deu ordens para que os querubins tivessem esta altura e eram representações que tinham a mesma altura dos querubins reais? Eu não tenho, repito, resposta a esta pergunta. Ou seja, poderia ser uma representação, bom, que era uma representação, era porque era feita em madeira, claro, portanto isso está fora de questão. Mas será que esta representação era uma representação em tamanho real? Ou será que era uma miniatura do que é um querubim na realidade? Pois bem, a lógica leva-me a supor que, se lá no Salmo 8 diz que Deus criou o ser humano um pouco menor, e se o ser humano tinha quase 4 metros, e estes querubins tinham 4,45 m, então isto pode ser um indicador de que os querubins, portanto, sejam seres angélicos que têm uma altura de cerca de 4,5 m. O que mostra... Eu não sei a medida exata, mas que são altos, exatamente. São maiores que nós, seguramente. E tanto que quando Ellen White diz, quando for a ressurreição, não é? Mesmo em relação a Adão e toda os restantes, não é? Que vieram após Adão, nota-se essa grande diferença. Nós seremos uns pigmeus. Sem dúvida, nós somos as formiguinhas lá, não é? E o Adão tem exatamente toda aquela estatura. De todas as formas, são detalhes. É um detalhe, eu repito, eu não estou aqui a fazer uma afirmação dogmática, mas que este dado existe na Bíblia, existe, portanto, repito, é 1 de Reis 6, versículo 23, não é? E a pergunta, a dúvida que fica no ar é: será que estes querubins de madeira que existiam lá no lugar santíssimo do Templo de Salomão eram, portanto, em tamanho real ou era uma miniatura? Não, isso não sabemos, ok? Mas fica a questão, que eu creio que é, enfim, que é legítima, não é? Pelo menos de se colocar, à luz de outros dados da revelação, que se o homem foi criado um pouco menor, não é muito menor, um pouco menor, pois bem, quase 4 metros e 4,45 m não faz assim uma grande diferença. Portanto, é uma eventual suposição de que, portanto, os anjos sejam seres com uma estatura, digamos, imponente, magnífica, convenhamos. Ok. Ok. É muito interessante esta citação que vem aqui na lição de segunda-feira, do livro Patriarcas e Profetas, quando diz: o jardim do Éden permaneceu sobre a terra muito tempo, depois do homem ter sido expulso das suas encantadoras veredas. A raça caída pôde, durante muito tempo, olhar com assombro para o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. À porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali se dirigiam Adão, os seus filhos, a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram os seus votos de obediência àquela lei, cuja transgressão os tinha banido do Éden. Mas, na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, ele será restabelecido e mais gloriosamente adornado do que no princípio. E nós imaginamos realmente este temor no coração e esta solenidade quando Adão e os seus filhos, durante muito tempo, acabavam por ir para junto da entrada do Éden para adorar o Senhor e contar aos seus descendentes a história triste que havia acontecido, mas ao mesmo tempo, pela fé, a prática dos altares, as ofertas, exatamente dos animais, dos sacrifícios que Deus lhes tinha ensinado, como que lhes dando a esperança de que realmente viria o Filho de Deus para ser esse sacrifício vivo, e aí a esperança de uma nova vida, do perdão do pecado e da possibilidade de podermos habitar com o Senhor por toda a eternidade. E realmente deve ter sido algo de interessante. Já agora, mulher, se me permite só aqui dar mais um dado. Nós não explicámos, mas creio que fará sentido explicar porque é que o autor terá dado como título à lição desta semana Fundamentos para a Profecia, quando nós agora estamos aqui a fazer uma descrição do trono de Deus e dos querubins que estão à volta do trono de Deus. Pois bem, por uma razão muito simples, queridos. Porque, reparem, quem é o fundamento da profecia? É o próprio Deus, não é?
E aquilo que nós queremos ver através do estudo desta lição é que existe um lugar no céu que é o trono de Deus, e esse trono é o lugar onde Deus, a partir do seu trono, dirige todos os acontecimentos na história deste mundo, não é? E o que é profecia senão uma indicação a priori daquilo que vai acontecer? Ora, se Deus sabe aquilo que irá acontecer no futuro, é porque Ele está no comando absoluto dos acontecimentos. E eu pergunto, a partir de onde é que Deus está no comando absoluto dos acontecimentos? Precisamente a partir do seu trono. Estão a ver a ligação entre uma coisa e a outra? Portanto, nós estamos a ter um vislumbre, claro, não talvez tão claro como aquele que foi dado conhecer ao profeta Isaías através da tal visão, mas nós ficamos assim, pelo menos com um vislumbre desse local. Eu gosto de chamar, mas isso é um título meu, o quartel-general das operações divinas na história desta humanidade, não é? Portanto, é a partir do santuário celestial e, mais propriamente, a partir do seu trono que Deus dirige todas as coisas, não é? E Deus dirige todos os acontecimentos usando-se dos seus servos, dos seres angélicos, querumbins, serafins, etc, etc. Estão a perceber esta ligação? Podes continuar. E é interessante que o facto de o Senhor estar no seu trono, não é? Dirigindo todas as coisas, mesmo assim o Senhor se faz presente na vida da humanidade. Certo. E o facto, ou seja, Ele aproxima-se, não é? Da humanidade. Nós não podemos ainda ir até Ele, mas Ele vem até nós. E quando Ele faz o povo criar e construir o tal tabernáculo, o tal santuário, para que eu possa habitar no meio dele. Isso mesmo. Portanto, é como diz aqui a lição, Deus tabernaculou com querubins ao leste do Jardim do Éden, ou seja, o Senhor, porque esta questão da Shekinah e da presença de Deus e os querubins, eles estão sempre presentes na vida do trono da presença de Deus, ou seja, os querubins estão na presença de Deus. Certo. Então, quando o Senhor manda instituir o tabernáculo nesta terra para que eu possa habitar no meio deles, a construção que é feita, inclusive da própria Arca da Aliança, lá está os tais querubins, não é? Com as tais asas, uma cobrindo o rosto, outra exatamente a parte dos pés, ou seja, sempre a presença destes seres criados com um fim, com um objetivo, que é assessorar, podemos dizer assim, todo o ministério de trabalho de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Senhor está assentado no seu trono. Do seu trono está a ver todas as coisas, do seu trono dirige todas as coisas. Ao seu trono nós vamos à sua presença. Isso mesmo. Quando pela oração vamos à presença de Deus. E um dia, quando o Senhor Jesus vier, em breve para nos levar, iremos à presença do trono de Deus. Ou seja, é realmente algo de extraordinário, e se pararmos um pouquinho, até para imaginar, não é? E contemplar todas estas visões que os profetas tiveram e que foi demonstrado exatamente aos profetas para nos ser revelado a nós, cria em nós uma humildade tão grande, mas ao mesmo tempo uma alegria tão grande, que nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores a dizer que quer estar connosco. Nós hoje não temos audiências para ir, por exemplo, ao Presidente da República ou ao Presidente deste país ou outro. É difícil, não é? Arranjar uma audiência, uma reunião, um telefonema, uma carta, até que nós queiramos escrever, não sabemos se lá chega e dificilmente lá chegará. Queridos, nós estamos a falar do Rei do Universo. Nós estamos a falar do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós estamos a falar do Criador. E Ele tem linha aberta para connosco, dizendo que nós podemos ir à sua presença. A cada momento, a cada instante, na vontade que nós tivermos diária, o Senhor não manda um submisso seu dizer, olha, diz que hoje não posso, que venha amanhã ou logo se vê, não é? Ou nunca nos atenderá, como há muitas pessoas que tentam chegar a pessoas de importância, não é? Que precisam do seu auxílio ou da sua ajuda e nunca encontram essa ajuda. Nós estamos a falar de um Deus que tinha toda a legitimidade para se negar a ser consultado ou que nós fôssemos à sua presença, e o Senhor está a dizer que todo o seu ministério de plano salvífico é exatamente para irmos à presença de Deus. Não é para impedir, é para ir. Louvado seja Deus. E se me permites, eu acrescentaria 2 textos bíblicos àquilo que acabaste de dizer. O primeiro está em João 6,37, onde nós temos palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, onde Ele diz, todo o que o Pai me dá virá a mim,
e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E o apóstolo Paulo, em Hebreus 4,16, faz-nos este desafio. Escutem bem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, o que é que isto quer dizer? Com confiança, onde? Junto ao trono da graça. Que trono da graça é este? É este trono que estamos aqui a falar. Então nós temos o altíssimo privilégio de nos podermos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Então é um privilégio magnífico, extraordinário, nós podermos ir cada vez que nós queremos, repito, cada vez que nós queremos, a linha está sempre aberta de comunicação para nos aproximarmos pela fé do trono da graça. Isto é magnífico, realmente é absolutamente magnífico. E se nós pudermos ter na nossa mente um pequeno vislumbre, porque certamente na nossa mente finita não conseguiríamos nunca abarcar a totalidade dessa realidade. Mas se nós conseguirmos ter um pequeno vislumbre na nossa mente de como é esse trono e de quão magnífico ele é, quão magníficos são os seres que assessoram Deus, então eu creio que aí nós podemos nos sentir mais à vontade e mais entusiasmados e motivados a ir à presença de Deus quando nós necessitamos. Amém. E tantos tronos e tantos impérios que se têm levantado com um objetivo só, que é da conquista humana, puramente humana, de ambições humanas, de egoísmo humano, e o Senhor implementa um trono para um objetivo, que é a salvação da humanidade. O Senhor se levanta do seu trono, o Senhor dirige todas as coisas do seu trono, apenas numa ambição, poderíamos dizer assim, que é realmente recuperar os seus filhinhos, que é recuperar os seus seres criados da humanidade, e faz tudo o que pode, inclusive doar o seu próprio filho para vir a este mundo, como tu explicas sempre muito bem, vir ao lugar onde realmente nós precisávamos ser salvos, veio cá dentro, levou as consequências de estar aqui, porque o pecado acaba por levar à morte. O Senhor assumiu tudo isso sobre a sua vida para realmente sermos resgatados do mal e percebermos que há um reino eterno, celestial, divino, que está implementado para a minha salvação, para a vossa salvação. E eu acho que não há nada que nos dê mais alegria nesta vida, queridos, que nos realize tanto, mesmo os desafios que nós vivemos, e emocionamos-nos por isso, porque a vida não é fácil e nós temos dificuldades, temos desafios, mas, queridos, não é um presidente da República, nem é um comandante de um exército térreo que está à frente desta embaixada de salvação. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e todos os filhinhos que a Ele vão, mesmo que conscientes das suas falhas, porque na presença de Deus a gente tem consciência das nossas falhas, então acreditemos na libertação que o Senhor dá, porque assim como Ele voou e enviou rapidamente tocar os lábios impuros daquele seu profeta, o Senhor manda todos os seus agentes à nossa vida e nós nem imaginamos o quanto eles têm feito na nossa vida. É verdade. Um dia nós vamos descobrir tudo isso, vamos nos sentar junto com o nosso anjo privado, individual, junto com todos os anjos, e ouvir estas histórias de salvação, de convicção, de esclarecimento, que aconteceu isto aqui e ali, e nós nem fazíamos ideia que era realmente o Senhor presente na nossa vida. Então nós temos muitos motivos para ser alegres e gratos ao Senhor, porque nós podemos não ter o exército português a lutar por nós, ou o governo A, B, C ou D, mas temos muito mais do que isso, meus queridos. Temos o exército do Senhor e o próprio trono de Deus. E o exército do Senhor é muitíssimo superior a qualquer outro exército. Exato. Muito Queridos, bem, vamos Milu. passar para a quarta-feira, Isso. desenvolver esta lição de terça, porque aqui na quarta faz uma abordagem muito interessante e pronto, é também se calhar uma curiosidade, não é? Como tu há pouco estavas a falar de uma, esta presença de Deus, ou seja, que era demonstrada no tabernáculo, portanto eles chegavam a um lugar, montavam o tabernáculo, e depois à volta do tabernáculo eram as tribos que eram distribuídas com toda a ordem, portanto era uma beleza, inclusive ao olhar humano. Se houvesse um drone naquela altura e sobrevoasse exatamente onde é que estava o santuário e todas as tribos que ali estavam à volta, realmente era um desenho muito bonito, porque Deus é um Deus de ordem, é um Deus de beleza, e era algo de muito interessante.
E diz que, aqui em Números 2, havia 4 tribos dominantes, ou seja, que ficava nos 4 lados, não é? Depois das restantes tribos que estavam juntas. Queres referir-te a isso, marido, por favor? Sim, e antes de referir-me a isso, deixa-me dizer, Sim. quando eu estudei a Bíblia pela primeira vez, e foi no ano de 1984, fiz o ano bíblico, quando cheguei a esta parte eu fiquei encantado ao descobrir a ordem e a precisão com que o acampamento de Israel estava organizado. Sem dúvida. E isto me tocou muito, porque pude ver de forma concreta que Deus é realmente um Deus de ordem. Deus quer as coisas tudo no seu lugar, tudo certinho. Eu sempre gostei realmente muito de ter tudo no lugar, tudo certinho. E portanto, esta ordem das tribos no acampamento, então, era feita do seguinte modo. Não se esqueçam nunca. Portanto, o santuário ficava no meio. Exato. E nesse santuário manifestava-se, como sabemos, a presença de Deus através daquela nuvem durante o dia e daquela coluna de fogo durante a noite. A coluna era chamada da Shekinah, não é? Portanto, a presença de Deus. E então, à volta do santuário, havia do lado leste 3 tribos, do lado sul 3 tribos, do lado oeste 3 tribos e do lado norte 3 tribos. E eu comecei pelo leste porque era onde ficava a entrada do santuário. E porquê que ficava virada para leste? Para que os adoradores, ao entrarem no santuário, pudessem virar as costas ao sol nascente que era adorado pelos pagãos. Ok? Então, aí na parte leste, ficava como tribo-chefe, digamos assim, líder, a tribo de Judá. E Exato. também as outras tribos, as outras 2 tribos, era Issacar e Zebulon. Reparem, a tribo de Judá ficava a leste, junto à entrada do tabernáculo, e era a tribo líder. Eu creio que não é por acaso. De onde é que viria o Messias? Precisamente da tribo de Judá. E ele é a porta. Exatamente. E, portanto, à tribo de Levi foi dado um lugar privilegiado, digamos assim, ok? Depois, do lado sul, ficava como tribo líder a tribo de Ruben e também as tribos de Simeão e de Gad. Depois, na parte oeste, portanto, na parte oposta à entrada do tabernáculo, ficava Efraim como tribo líder e também as tribos de Manassés e Benjamim. E finalmente na parte norte ficava a tribo de Dan como tribo líder e também as tribos de Azer e de Naftali. Portanto, esta era a disposição. E no meio, lá está, então, portanto, ficava a presença de Deus. Agora, o autor chama aqui a atenção, isto para mim é novo, eu desconhecia, portanto, num livro publicado nos Estados Unidos em 2011, um comentarista bíblico, porque o título do livro é Commentary on the Old Testament, portanto, comentário no Antigo Testamento, volume 1, diz assim: de acordo com a tradição rabínica, o estandarte de Judá tinha a figura de um leão. Não é por acaso que em Apocalipse 5:5, João chama ao cordeiro também, que ele viu, o leão da tribo de Judá. Então, leão da tribo de Judá. Portanto, todos nós sabemos quem é esse leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, mas isso pode ter ligação com o tal estandarte da tribo de Judá. E faz todo o sentido. Depois diz que o de Ruben tinha a semelhança de um homem ou de uma cabeça de homem, o de Efraim a figura de um boi e o de Dan a figura de uma águia, de modo que as 4 criaturas vivas unidas, nas formas querúbicas, descritas por Ezequiel, estavam representadas nestes 4 estandartes. Exato. Então era uma forma de essas imagens que os querumbins celestiais têm, era reproduzida, portanto, no povo de Deus na Terra. Isto para mim faz todo o sentido. Okay? Sem dúvida. A mensagem tem sido sempre uma, não é? E as coisas de Deus têm uma perfeita unidade, não é? Portanto, nada é por acaso, tudo se vai repetindo no sentido de trazer esse conhecimento e esse ensinamento cada vez mais compreensível à humanidade. E aqui o Senhor, é interessante este detalhe, eu também não sabia, e realmente foi na lição desta semana que vimos este comentário, que é possível realmente que estas, portanto, uma vez mais o Senhor, no meio do seu povo, continua simbolicamente, não é, a trazer estes símbolos, estas imagens, para que o povo vá compreendendo a continuidade desse plano de salvação, não é, que o Senhor sempre teve. E realmente é algo... E depois o autor faz finalmente aqui uma ligação também com a Nova Jerusalém. Exatamente. Não é? E em Apocalipse 21, 12 e 13 diz: e tinha um grande e alto muro, portanto a Nova Jerusalém, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, ok? Anjos, podem ser querumbins, serafins, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel.
Exato. Da banda do Levante tinha 3 portas, da banda do Norte 3 portas, da banda do Sul 3 portas, da banda do Poente 3 portas. E é exatamente a mesma disposição que havia no acampamento. Ou seja, o que é que nós podemos concluir? Que o acampamento de Israel era um símbolo da Nova Jerusalém, que será, portanto, a capital dos redimidos por todas as eras da eternidade. Então o Senhor já estava a reproduzir, claro, numa imagem simbólica, não é? Já estava a reproduzir aquilo que irá acontecer na Nova Jerusalém. Exato. Isto é fabuloso, não é? E repara, assim como havia 3 tribos a leste, 3 tribos a sul, 3 tribos a oeste, 3 tribos a norte, aqui também há, portanto, 3 portas de um lado, 3 portas do outro, 3 portas do outro, 3 portas do outro. Uma vez ouvi uma pregação de um pastor adventista norte-americano onde ele sugeria, portanto ele também não fez uma afirmação contundente ou dogmática, mas ele sugeria que quando os redimidos entrarem na Nova Jerusalém, cada um irá entrar por uma determinada porta, ou seja, não iremos entrar todos pela mesma porta. E a questão é, então se não iremos entrar todos pela mesma porta, e a Nova Jerusalém tem 12 portas, então o que é que nós podemos concluir? Provavelmente os redimidos entrarão todos pelas 12 portas, mas cada um entrará pela porta que diz respeito aos seus traços de personalidade. Isso. E os traços de personalidade é algo que se mantém mesmo após a conversão. Uma coisa é que a conversão muda o nosso caráter, mas os traços de personalidade não mudam. Esses permanecem. Exato. Okay. Santificados, obviamente, claro. Não é? Então, eu irei entrar, tu irás entrar, aqueles que nos estarão a ouvir irão entrar, admitindo que esta hipótese seja verdadeira, na porta da cidade, de acordo com as características, porque normalmente, isto segundo a psicologia, há 4 tipos básicos de personalidade. Não, isto não é verdade e isto eu posso afirmar concludentemente. Existem 12 tipos básicos de personalidade e esses 12 tipos básicos de personalidade são as personalidades manifestadas por aqueles que deram origem às tribos, portanto, do povo de Israel. E cada um eventualmente entrará nas portas da cidade segundo a sua personalidade. Qual é a minha personalidade? Não sei. Não sei. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver. Porque faltam já pouquinhos minutos, nós vamos passar agora em revisão a lição de quinta-feira, que infelizmente trata desta triste história que todos nós conhecemos, deste querubim cobridor, porque ele tinha esta função de estar verdadeiramente na presença de Deus, que era Lúcifer, não é? Que era, a definição dele era este querubim que cobria, aliás, a sua própria luz exalava pelo facto de estar na presença de Deus, e essa luz vinha da parte de Deus e ele exalava essa própria luz. E infelizmente essa glória que ele, portanto essa luz que ele tinha para dar glória a Deus, direcionou-a para si e queria glória para si mesmo. E portanto Deus abençoa-nos no sentido de podermos dar glória ao Senhor, não é? E de vivermos para a honra e glória de Deus. E o ser humano perdeu completamente o nexo e acaba por ser influenciado pelo inimigo quando pega nessas bênçãos que deveriam ser para a honra e glória de Deus e acaba para o usufruto próprio e para a ambição própria e para o egoísmo próprio, e no fundo é o mesmo sentimento que houve no coração de Lúcifer, não é? Que acabou por acontecer esta triste história. E repara aqui uma citação interessante que vem aqui mesmo a meio da lição de quinta-feira: o céu triunfará, isto, claro, quando Jesus vier, o céu triunfará, pois as vagas criadas no céu pela queda de Satanás e dos seus anjos serão preenchidas pelos redimidos do Senhor. Muito interessante. Ou seja, essas vagas que ficaram por aí, não é? Que não temos tempo para desenvolver muito este conceito, o serem realmente preenchidas por aqueles que vão ser salvos. Já agora, Milu, se me permites, eu vou aqui referir quando é que este assunto me tocou pela primeira vez. Já namorávamos, éramos namorados, aliás, noivos já até. Estávamos há pouco tempo, talvez há 2 meses do nosso casamento, e um pastor muito querido, que foi aquele que nós convidámos para fazer o nosso casamento, pastor Ernesto Ferreira. Já descansa no Senhor. Aquele homem tocou muito a minha vida. Ele fez uma apresentação na igreja de Santarém
E nessa apresentação, portanto, ele citou vários textos de Ellen White que deram a entender exatamente esta ideia que este texto aqui... Aliás, este é um dos textos que ele citou. E eu, no final da reunião, fui ter com ele e pedi-lhe, humildemente, se ele poderia partilhar comigo estes textos. E ele fez o favor de me enviar um e-mail, e nesse e-mail enviou vários textos de Ellen White que, portanto, apontam na mesma direção. E isso ficou para ser-me gravado na minha mente. Então, esta ideia é a seguinte, é que todos os redimidos irão ocupar exatamente os lugares deixados vagos pela defecção de Satanás e dos seus anjos. Ou seja, e sabem, isso leva-nos a compreender a raiva, o furor, o ódio que Satanás e os seus demónios têm por aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Porque sabem muito bem que nós iremos ocupar, enfim, eu falo pela fé como se lá estivesse, e oxalá que esteja, pela graça do Senhor, não pelos meus méritos, claro, mas nós, portanto, somos candidatos a viver nos mesmos locais e, digamos, nas mesmas, ocupar, digamos, os lugares deixados vagos por Satanás e os seus anjos que saíram de lá, que foram expulsos do céu e que foram expulsos para sempre, não é? Porque para eles não houve mais possibilidade, porque eles ultrapassaram, digamos, os limites que Deus lhes tinha colocado. É verdade que durante um tempo, e não sabemos quanto tempo decorreu, eles ainda poderiam ter a oportunidade de voltar atrás, não quiseram e finalmente acabou o tempo de graça para eles. E portanto eles sabem isso muito bem e por isso eles exercem para connosco aquele ódio terrível e é por isso que muitas vezes a vida nos parece difícil, porque nós somos, digamos, massacrados mentalmente, psicologicamente, por essas forças demoníacas que procuram, digamos, ver se nós não prosseguimos nesta caminhada para os lugares que eram deles. Portanto, a inveja deles em relação a nós é brutal. Já agora, antes de fazeres a última oração, valeu a pena, poderíamos ler a citação final que vem na lição de sexta-feira. Sim. Cristo olha para os remidos renovados à sua própria imagem, trazendo cada coração a impressão perfeita do divino, refletindo cada rosto a semelhança do seu rei. Contempla neles o resultado dos esforços da sua alma e fica satisfeito. Então, com uma voz que atinge as multidões congregadas dos justos e ímpios, declara: eis a aquisição do meu sangue. Por estes sofri, por estes morri, a fim de que pudessem morar na minha presença por eras eternas. E sobe o cântico de louvor dos que estão vestidos de branco em redor do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Amém. Amém. Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, não temos palavras, Senhor, para te agradecer, Senhor, pela tua revelação e acima de tudo, Senhor, por aquilo que tu já fizeste, continuas a fazer e farás por todos aqueles, Senhor, que te aceitam como seu Salvador pessoal e como seu Senhor. Amém. Ó bom Pai, ajuda-nos na nossa fraqueza. Tu sabes, Senhor, o ódio, e sabes melhor do que cada um de nós, o ódio que as forças do mal têm para contigo e para com os teus filhos. Ó Senhor, protege-nos, porque sem ti nada podemos fazer, sem ti nada valemos. Amém. Permite, Senhor, que esta visão muito superficial, é verdade, do teu trono e dos seres magníficos em poder que estão ao teu serviço, nos ajude, nos encoraje a nos aproximarmos cada vez mais confiadamente junto ao teu trono da graça para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. Amém. Senhor, fica connosco, livra-nos todo o mal, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Na graça de Deus, nos encontramos na próxima semana. Até para a próxima semana, se Deus quiser.